Olá, estamos entrando no ar com o programa Em Debate desta terça-feira, em debate especial, toda terça-feira. Nosso horário, nosso dia oficial é toda quinta, terça sim, terça não. Nós temos sempre um convidado especial aqui. Hoje, dia 30 de novembro de 2010, estamos a 31 dias do ano de 2011 e o ano passando rapidinho. Nosso convidado de hoje é o sargento Carlos Lorenzetti, ele que é o chefe do setor de trânsito do 10º Batalhão de Polícia Militar de Guarapari, sob o comando do coronel Dejair Lopes. Boa tarde, sargento, tudo bem? Boa tarde. Aqui é boa tarde, bom dia, boa noite para você que assiste de madrugada, de manhã, à tarde, as nossas reprises. E agora, ao vivo aqui nessa terça-feira. Nós vamos conversar sobre vários assuntos, em específico, em especial, o assunto que diz respeito à atuação, ao trabalho do sargento Carlos Lorenzetti. Vamos falar sobre trânsito, dentre outras entrelinhas do mesmo assunto. Sargento, começando a falar da questão do trânsito, a questão que é pertinente à sua área de atuação, o conceito de trânsito. Qual o conceito de trânsito? Bom, Fabiano, trânsito, né, perante o Código de Trânsito, logo no artigo 1º, parágrafo 1º, considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, animais, veículos, isolados ou em grupo, conduzidos ou não, para fim de circulação, parada, estacionamento, operação de carga ou descarga. Muitas pessoas confundem, né? Acham que trânsito é só locomoção, movimentação de veículos. Trânsito envolve tudo isso? Engloba tudo, tudo isso. E isso consiste em dizer, o assunto é muito amplo, eu nem posso entrar muito em detalhes, mas, por exemplo, então, trânsito compete a vocês administrar pedestres, automóveis, motocicletas, caminhões, ônibus, carroças, que ainda fazem parte da nossa rotina, inclui tudo isso. Exatamente. No artigo 23, a competência do trânsito, a fiscalização de trânsito é da Polícia Militar, conforme convênio firmado, né, com as entidades executivas de trânsito, no caso o DETRAN. A Polícia Militar é conveniada com o DETRAN e a fiscalização é da Polícia Militar. Como você bem falou, a fiscalização engloba tudo, né? Guarapari temos esse problema, muitas carroças também, né? Ciclista, pedestre, então nós temos que estar atuando em todas as áreas. Agora, falando, o Código de Trânsito, ele nomeia, vamos dizer assim, estipula que a fiscalização é da Polícia Militar. Onde entrariam, por exemplo, a Guarda Municipal poderia atuar ou pode atuar onde já existe na questão do trânsito? Nós temos que entender, Fabiano, a diferença entre guarda municipal e agentes de trânsito, trânsito municipalizado. Guarda municipal, o objetivo dela é cuidar de patrimônios, né, públicos, praças, alguns locais públicos. A municipalização de trânsito, o agente de trânsito tem que ser credenciado para poder atuar nessa área. Ser credenciado junto ao DETRAN, publicado em diário oficial, para ele poder efetuar autos de infração, fazer autuações, né? Então, sim, Guarapari, como outras cidades, né, Vila Velha, Serra, Vitória, né, que tem o trânsito municipalizado, nos ajudaria e muito, né? Seria prioritário para Guarapari a municipalização do trânsito. Mas nesse caso, vamos dizer assim, o efetivo de trânsito, vocês continuariam existindo, eles seriam como uma espécie de gerenciadores desse trabalho dos agentes? Olha, existe uma diferenciação. Tem situações que são municipais e tem situações que abrangem uma área mais, uma área mais abrangente. Exemplo, o agente de trânsito municipal, ele não tem o poder de cercear o direito de ir e vir da pessoa. Caberia a ele autuações, avanço de sinal, estacionamento proibido, fila duplas, carga e descarga e algumas situações das quais ele não pegaria documentação, identificar condutor. Como entraria a Polícia Militar? Nas ações, tipo as infrações mais gravíssimas. Exemplo, embriaguez ao volante. É competência do policial militar efetuar essa autuação. Condutor inabilitado. Um licenciamento vencido, verificar um licenciamento vencido, a gente tem que identificar o condutor e apanhar o documento do veículo. Aí sim, caberia à Polícia Militar essas autuações. Não também tirando a responsabilidade do policial militar
passar e autuar alguém por uma fila dupla, um local proibido. Mas o policial militar, ele atuaria em todas as áreas. E o agente de trânsito na área específica dele. Muito bem. Agora, com relação tem 3 assuntos, aliás, 3 tópicos. A gente falou aí da fiscalização, competência. Tem 3 tópicos também interessantes da gente abordar. A da responsabilidade do condutor, a questão de ciclista e pedestre. Porque, com certeza, os pedestres têm suas queixas dos ciclistas e condutores, motoristas, e os motoristas também têm suas queixas dos outros dois, isso é, do ciclista e do pedestre. Existe multa no código, que eu lembro que na época da instalação do código, que deu muita polêmica, eu lembro que tinha aí punições, tanto para o ciclista infrator, como para o pedestre, vamos dizer, ainda não educado a essas novas regras. Existem penalidades para esses? Veja bem, quando você falou sobre a responsabilidade do condutor, o código é bem claro no seu artigo 27, que antes de colocar o veículo em circulação, o condutor deve verificar a existência do bom funcionamento do veículo. A todo momento, o condutor tem que ter o domínio do seu veículo. Ele tem que ter o domínio do veículo a todo momento. Sobre o pedestre, sobre ciclista, o código realmente ele tipifica algo em cima disso. Só que nós não temos como autuar as pessoas. O pedestre tem que passar na faixa, se ele passar fora da faixa, ele pode ser abordado. Poderia, né? Deveria ser abordado e autuado. O ciclista, você tocou num assunto a respeito do ciclista. O ciclista, quando ele está em cima do veículo, pedalando o veículo... bem colocado que a bicicleta é um veículo. Um veículo, ele tem que respeitar todas as normas de trânsito. Se o sinal está fechado para os automóveis, está fechado para o ciclista, para os motociclistas. A regra funciona para ele também. Para todos. A regra é muito clara, ela funciona para todos. Agora, se o ciclista está empurrando a bicicleta, o código, no seu artigo 68, parágrafo 1º, ele tipifica bem que aí ele se torna um pedestre. O motociclista também? Sim, ele empurrando, ele é um pedestre. Ele em cima do veículo, pedalando ou conduzindo a moto, ele é um condutor de veículo, ele tem que respeitar as normas de trânsito. Agora, uma pergunta, o motociclista, empurrando a moto, ele é um pedestre. Ele pode, mesmo assim, ser abordado para uma eventual fiscalização de rotina, de documentação? Olha, nessa situação não caberia talvez assim, uma situação de trânsito, mas sim uma ocorrência policial. De repente ele está empurrando o veículo, ele pode estar furtando esse veículo. Aí se tornaria uma ocorrência policial. Agora, se esse veículo estiver com o documento vencido, por exemplo, a gente não tem como autuar, porque o código diz conduzir veículo com o licenciamento vencido. Conduzir, ali ele está empurrando, ele não está conduzindo o veículo. Conduzir veículo sem possuir CNH, ele está empurrando, ele não está conduzindo, ele não caberia uma situação de trânsito ali. Então, só uma ocorrência policial. Só se fosse um caso de um furto, aí sim. Exatamente, aí se tornaria uma ocorrência policial. Se tiver sem a carteira de habilitação ou vencido, não cabe autuação nesse caso. Muito bem. Um outro ponto interessante, a gente vai até fugir um pouquinho vamos dizer, do roteiro, né? Se tiver alguma coisa na sequência, você pode ficar à vontade, mas uma coisa que eu fiz aqui, uma anotação, a questão de omissão de socorro. Hoje a gente vê Guarapari, por exemplo, não tem um dia que você não ouve SAMU e bombeiros, seus colegas aí, os bombeiros, né, militares, fazendo um trabalho até brilhante em Guarapari. No caso de omissão, isso indica que ou eles estão socorrendo vítimas de trânsito, ou vítimas de outros acidentes, de outras ocorrências. Mas a questão de omissão de socorro, como é que se caracteriza, ou que penalidades podem ser aplicadas num caso desse? Veja bem, o artigo 304 CTB, ele explica muito bem sobre crimes de trânsito. A omissão de socorro é crime. Deixar o condutor do veículo na ocasião do acidente de prestar imediato socorro à vítima, não podendo fazê-lo diretamente por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. O que quer dizer isso?
A pessoa se envolve num acidente de trânsito, atropela alguém. Ele evadiu-se do local. Por que foi que ele evadiu-se? A lei diz, não podendo fazê-lo diretamente por justa causa. Às vezes ocorre uma criança ser atropelada, entra na frente do veículo, as pessoas acham que o condutor teve culpa, porque é uma criança, ou uma pessoa idosa, né, principalmente. Aí, vamos pegar o camarada, vamos linchá-lo. Ele evadiu-se do local. No popular é assim. Ele saiu do local, mas ele já ocorreu vários fatos desse tipo. Ele foi direto no batalhão e informou, olha, eu acabei de atropelar alguém, eu vim aqui me apresentar, porque eu seria linchado, as pessoas queriam me bater. Ele se omitiu? Não, ele se apresentou automaticamente e pediu que a gente tomasse uma providência. Ou que ele saia do local e ligue para o SAMU 192, olha, eu acabei de atropelar. Ele negou? Não. Essa prestação de socorro, as pessoas têm que entender que não é, Fabiano, você ir pegar a pessoa, a vítima, jogar no seu carro. Até porque é perigoso. Ele pode acabar matando a pessoa. Não é você pegar, botar no seu carro e socorrer. É você ligar para o SAMU, ligar o 190 e chamar as pessoas para providenciar o socorro isolar a área, isolar o local para não haver um problema maior. Ou permaneça no local, ou ligue 190 se apresentando, ou procure o batalhão ou a delegacia. Dessa forma você não estará se omitindo. Eu vou citar um exemplo claro agora, que foi de conhecimento de todos, a respeito de um atropelamento no Rio de Janeiro, daquele filho daquela atriz, Cissa Guimarães. Só o fato daquele condutor ter ligado para a emergência, informando que houve o atropelamento, ele ficou isento da omissão de socorro. Só o fato dele ligar. Ele não foi socorrer nem nada. Só o fato dele ligar, ele não foi autuado por omissão de socorro. Muito bem. Lembrando que você pode participar. A gente vai fazer agora o primeiro intervalo. Lembrando que você pode participar conosco. 3361-5835. O telefone está aberto para a sua participação. Você liga, deixa aí a sua colocação com a nossa produção, que encaminha aqui a bancada. E também pelo MSN. Nós estamos online. tvsudeste@hotmail.com. Você pode participar. O nosso convidado de hoje é o sargento Carlos Lorenzetti, chefe do serviço de trânsito, do setor de trânsito do 10º Batalhão de Polícia Militar daqui de Guarapari, sob o comando do Coronel Dejaí. Daqui a pouco a gente volta depois do intervalo. Até já.